Olá pessoal do 8º ano, nós vamos iniciar o 3º capítulo, que é sobre reprodução humana. A reprodução humana a gente tem que lembrar que é o desenvolvimento dos seres humanos, né? O ser humano tem 3 fases: infância, adolescência e fase adulta. A adolescência nada mais é do que a transição entre a infância e a fase adulta. É na adolescência que ocorrem muitas transformações e muitas dúvidas no ser humano. É aqui que ele quer se encaixar em alguma tribo, em algum grupo e, consequentemente, acaba sofrendo influência de amigos, de família e até de outras pessoas estranhas, certo? Mas para que a gente possa entender isso aqui, a gente tem que saber que essa adolescência ela não tem data de início nem de fim. Isso depende muito de pessoa para pessoa. E o que a gente pode fazer é ter respeito com relação às escolhas e opções de cada um. Para a gente falar sobre reprodução, a gente precisa ir um pouquinho ao passado e entender essas definições. Esse passado que eu estou me referindo não é o passado dos pais de vocês nem dos avós, é mais distante ainda. Na época da Idade Média não existia essas 3 fases, existia simplesmente uma única fase e a criança ela era considerada um adulto em miniatura, certo? Até que com o passar do tempo e os estudos a gente percebeu que não é exatamente assim. Essa fase da adolescência é onde acontece a puberdade. O que é essa puberdade? São as transformações, que como eu falei, não tem data definida, mas ocorre aproximadamente para os meninos entre os 12 e 14 anos e para as meninas entre 10 e 12 anos, certo? Quais são essas transformações? No caso dos meninos, a voz se modifica, aparecem pelos e há um crescimento, tanto de estatura quanto de alguns órgãos. Para as meninas, ocorre a menarca, que é a primeira menstruação, aparecem pelos e acontece também o crescimento dos seios e do corpo também. Como é que acontece essa puberdade? Essa puberdade, ela ocorre através de hormônios, que nada mais são do que substâncias produzidas por glândulas que percorrem o corpo pelo sangue e controlam o funcionamento de alguns órgãos. Eu trouxe para vocês um exemplo. A hipófise, que é uma glândula, ela produz as gonadotropinas. Essas gonadotropinas, elas podem ser, no caso, o exemplo, 2 hormônios, que seria o FSH e o LH. Esses hormônios, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos gametas, tanto masculino quanto feminino. E eles também, essa gonadotropina, ela também é responsável por outros hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona. Vocês precisam entender e lembrar desses nomes, certo? Até a próxima!